Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E desde já, irmãos, agradeço pela colaboração, pela presença dos irmãos. A congregação do Caça e Pesca é muito agradecida pela vinda dos jovens até aqui nesse dia. Foi um dia maravilhoso. Só temos mesmo que agradecer a vocês, por essa presença e por nos ajudar nessa obra. Então fico muito feliz mesmo, e a congregação do Caça e Pesca também, os irmãos aí, os jovens do Mucuripe, do Mudubim, do Serra de Luz, do Siqueira, irmãos de outras congregações que nos visitam nessa tarde também. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês e fortalecendo cada dia mais a vida de vocês. Então, nesse momento, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1. Iremos dar início do versículo 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Louvado seja o nome Aleluia, de Jesus. Deus. Podeis assentar-nos. Em Samuel, irmãos, nesse capítulo 3 do seu livro, acontece aqui um famoso chamado a este jovem Samuel. E nós, muitos aqui, pela história, pelos relatos bíblicos, já conhece que a vida deste jovem já foi um milagre. A sua mãe era uma pessoa estéril, que não poderia gerar um filho, dar à luz. E nós vemos que, pela humildade, pela humilhação que ela passava, ela decidiu entrar em um momento em intimidade com Deus e lhe rogar que desse a ela um filho, porque no dia em que Deus assim fizera, ela daria este filho ao próprio Deus, para que ele viesse servir ao Senhor de todo o coração, de ser um homem de Deus, para a glória do Senhor. Então o nascimento de Samuel já foi um milagre de Deus. E no capítulo 3, nós vemos um chamado de Samuel, a qual muitas das vezes, irmãos, é parecido
com o chamado que Deus ele tem para cada um de vocês, para cada um jovem que aqui está, o chamado de Deus para as suas vidas, porque você poderia muito bem estar nesse momento na praia, numa festividade, você poderia estar nesse momento fazendo coisas ilícitas, coisas erradas, mas você está na presença de Deus, você está aqui, porque Deus lhe chamou, estando você ainda morto em seus delitos e pecados. Deus ele tem um chamado específico para cada um que aqui se encontra. Então você não foi chamado por Deus à toa, não. Você foi chamado por Ele em um cenário da mesma forma em que Samuel foi chamado. Porque o cenário do chamado de Samuel não era um dos melhores. O cenário onde Deus chamou Samuel é muito parecido, irmãos, com os dias atuais, os dias de hoje. O sacerdote ali, se você perceber na história, ele já estava de uma forma, de uma maneira, muito cego espiritualmente. Por quê? Porque os seus filhos, a qual tinha a obrigação de exortar, de orientar aquela nação, eles não estavam fazendo o que era correto. Os filhos de Eli já viviam eles em pecado, já viviam eles de uma forma que não agradava ao Senhor, e a palavra do Senhor, como a Bíblia narra no primeiro versículo, já era muito rara, não havia instrução, e eles que eram sacerdotes, não instruía aquele povo da maneira que deveria assim instruir aquela nação. Então a palavra já era rara, porque eles estavam vivendo uma vida de pecado, uma vida sem a presença de Deus. Então nós vemos que quando o pecado, irmão, porque quando o pecado ele age na vida do ser humano, não tem como eles ouvir a voz de Deus, não tem como eles atentar para aquilo que Deus está a falar. E era o caso dos filhos de Eli. E como Samuel, que o versículo 3 vai dizer assim: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Essa expressão que nós aqui vemos, a expressão estando Samuel já deitado, na vida espiritual nós podemos ver que espiritualmente significava que ele também, Samuel, estava acomodado, que Samuel ali naquele momento estava acomodado, da mesma forma que Eli estava acomodado, já não repreendia mais os filhos, deixava os filhos fazer o que bem queriam, porque já não tinha mais aquele fogo, não tinha mais aquele pulso. Então os filhos tomaram de conta e fizeram aquela nação fazer todo tipo de promiscuidade, pecando contra o próprio Deus. E Samuel, por ser um jovem,
por ele estar ali, como diz o versículo, era um jovem, mas Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel ainda estava naquela devoção, mas Samuel, por ver, ele não tomava o posicionamento, porque ele era um jovem que estava ali a obedecer Eli. Porque Eli, irmão, estava acima de Samuel, por causa do sacerdócio. Mas Eli, Samuel ali o respeitava, mas estava também acomodado. E não, e por ele estar naquela acomodação, com a situação ao seu redor, então nós vemos por que Samuel, ele estava acomodado. Porque Samuel, irmão, se acomodou. Porque nós podemos ver, ele cresceu no tempo. Samuel cresceu naquele ambiente. Naquele ambiente que não estava muito favorável. E vendo o pecado dos filhos de Eli, ele cresceu vendo ali que Eli não fazia nada. E Samuel já estava acostumado a ver aquela situação. Da mesma maneira, o que eu faço uma explanação nesta tarde, quantos homens que são sacerdotes, mas que hoje estão ocupando cargos de pastores, que estão na situação de Eli, que estão acomodados, que já não expressa a palavra de Deus como ela deve ser, como muitos estão acomodados, que já não prega aquilo que é verdadeiro, que anuncia. E muitas daquelas pessoas que estão ali, irmãos, por obediência, às vezes, ele se acostuma com aquele ambiente, com aquela metodologia, com aquela frieza espiritual. Muitos estão acomodados, porque vivem naquela situação, porque vivem naquela condição. E Samuel estava da mesma maneira. Deitado, o que eu quero dizer é porque ele estava acomodado espiritualmente. Mas o que eu quero dizer para você, jovem, você tem a palavra. Você não precisa ficar acomodado. Você é jovem, você tem que se levantar como um atalaia, como um sacerdote, para poder anunciar o ano do Senhor até que Ele venha. Nós sabemos que o cenário que nós vivemos é muito parecido com os dias de Samuel. A frieza predomina, aonde os jovens, muitos, já não tem mais aquele incentivo, aquele impacto de fazer a obra de Deus. Eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Quando eu era de uma igreja, não vou citar a placa, aquela igreja onde eu e minha esposa participavam, havia muitos jovens, havia jovens demais. Mas de repente, na minha vida e na vida da minha esposa, apareceram dois jovens de Deus, que por eles verem que eu estava indo à igreja, e que um morava na rua da minha casa, eles perceberam e começaram a nos orientar. E de repente, quando um domingo, eu e minha esposa saímos de um culto, a gente viu esses dois jovens, mais alguns outros jovens, subindo para o mirante, para poder ali pregar a palavra de Deus, e eu e a minha esposa acompanhamos.
Acompanhamos estes jovens de distante para observá-los. E quando chegou ali naquele mirante, havia uma multidão de pessoas, de jovens ali bebendo, jovens jogando conversa fora, muitas pessoas reunidas. E quando de repente estes jovens começaram a louvar, e de um por um iam eles anunciando a palavra, e aquilo chamou a atenção tanto da minha pessoa como da pessoa da minha esposa. E nós, por vermos aqueles jovens tão cheios da presença de Deus, nós queríamos tomar de exemplo. Queríamos tomar ali de exemplos e levamos esse pensamento, esse momento para aqueles jovens da nossa igreja, da igreja onde nós participávamos. Eu chamei o líder dos jovens, e disse a ele: vamos fazer grupo para nós sairmos para evangelizar. Vamos fazer grupo para nós sairmos para pregar. Eu dei testemunho destes jovens que subiram até lá para anunciar, e eu achei algo maravilhoso. E eu disse para o líder que da mesma forma que o Espírito Santo estava usando aqueles jovens, ele poderia usar também cada um de nós. Mas a resposta, irmão, daquele líder me entristeceu demais. Ele pegou no meu ombro e disse: irmão André, vem cá. É muito difícil fazer isso. É muito difícil fazermos isso aí. Vamos nos reunir aqui. A reunião era ir para uma beira de uma praia, louvar alguns hinos, e depois os jovens iam tudo jogar bola. E aquilo, irmão, me entristeceu, tanto a minha pessoa como a da minha esposa. E eu saí dali dizendo: se o Senhor usa aqueles jovens, por que não pode usar também cada um de nós? Por que não pode? Mas sabe por quê? Porque o sacerdote daquela casa estava com Eli, não passava uma mensagem verdadeira, não incentivava os jovens para ir pregar o evangelho, de dar testemunho de cristão, de servos de Deus. Mas naquele momento eu fiquei triste, saí. Passei um tempo no mundo fazendo coisas, porque por ver a frieza espiritual, aquilo também me impactou. Que eu comecei a sair, a fazer tanta coisa errada. Mas de repente aqueles jovens que me viram, eles começaram a me evangelizar e a chamar para ir para a igreja. E eram jovens, irmão, da igreja Batista Renovada Moriá, que hoje uns deles é líder, outros não estão mais, saíram, outros foram para outra cidade. Mas que eu via jovens ali cheios, jovens santos, que não tinham medo de enfrentar as coisas do inimigo, que eram obedientes aos seus líderes, que obedecia em primeiro lugar a palavra de Deus. Então nós vemos que Samuel estava daquela maneira, porque ele estava acostumado por ver aquela situação. Mas o interessante é que o versículo vai dizer, estando também Samuel já deitado, a Bíblia vai dizer: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Aleluia. Antes que a lâmpada
do templo viesse apagar, Deus, irmão, despertou, chamou aquele jovem Samuel. Porque não vai ser no momento apenas de uma frieza geral. Porque Deus, irmão, sempre tem os seus remanescentes. E antes da lâmpada de Deus se apagar onde estava a arca de Deus, Deus chama Samuel. Deus, como diz o versículo 4, e o Senhor chamou a Samuel. E Samuel disse, eis-me aqui. Mas interessante que Samuel, por ser jovem, por não ter ainda a experiência, por não ter ainda a maturidade para ouvir a voz de Deus, Samuel foi até Eli porque achava que era Eli que estava o chamando. E por duas vezes veio a voz: Samuel, Samuel. E Samuel dizia: eis-me aqui, está me chamando. E Eli olhava e dizia: não. Mas Eli, irmão, por ser um sacerdote, a qual teve experiência com Deus, mas no momento estava cego espiritualmente, ele compreendeu que quem estava chamando Samuel era o próprio Deus. E ele disse a Samuel: quando tu ouvires novamente, tu diz assim: eis-me aqui, que o teu servo ouve. Então, meus amados irmãos, outro ponto que aprendemos com isso: os jovens não precisam passar por cima de ninguém para querer obter algo. Você não precisa passar por cima de ninguém para querer ter um cargo, obter alguma posição, não. Você apenas tem que ser obediente a essa palavra. Porque no momento certo e oportuno, Deus há de te levantar como um sacerdote real. No momento certo, você não precisa tomar a posição de ninguém. Você não precisa desobedecer ninguém. Você precisa ser obediente à palavra do Deus vivo. Você precisa obedecer, não apenas a palavra, e de tomar, como foi dito hoje pela manhã, de ter pessoas como mentoras, como exemplo, para você se aconselhar, para você poder obter conselhos, porque ainda existe pessoas espirituais, que são pessoas que têm maturidade para lhe instruir, para lhe orientar, para lhe dar direção, como você deve prosseguir na obra de Deus. Procure pessoas que sejam maduras, experientes na obra, pessoas que não gostam de fuxico, pessoas que dão bom testemunho, que são exemplo, que vocês veem como exemplo, como testemunhos para a vida de vocês. Eli, por mais que estava na condição, ele instruiu Samuel correto, dizendo assim: quando ouvir, diz: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Porque a instrução de Eli foi essa, porque ele percebeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. Aleluia.
É por isso, meu amado irmão, não se acostume, não se acomode. O cenário que nós vivemos é um cenário que tem muitas atrações, muitos atrativos, aonde leva muitos jovens a um caminho da perdição, a um caminho tortuoso, a um caminho a qual muitas das vezes parece aos seus olhos bom, mas são caminhos que são tortuosos, caminhos de morte. Não se conforme com este presente século. Busque o Senhor, invoque o seu santo nome, louve a Deus por você estar na presença de Deus. Obedeça aos seus tutores, obedeça os vossos pais, os mais velhos. Procure obter instrução, que são instruções sábias, instruções a qual não vem ali abater, mas que vem ali impulsionar você ser um jovem compromissado com a palavra de Deus, que você saiba cumprir com os seus compromissos. Aleluia. Porque como o pastor Diego disse hoje, quando se fala de jovens, são jovens desleixados, os jovens são imprudentes, os jovens são isso e são aquilo, mas mostre que você é um jovem diferente. Aleluia. Que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mostre que Deus vai despertar você do acomodismo, da frieza espiritual e vai te chamar para que você seja uma testemunha fiel e verdadeira perante este mundo. Aleluia! Testifique, jovem. Procure crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Procure também desenvolver o seu papel como cristão e como cidadão desta terra, de mostrar às pessoas que jovens não são imprudentes, que tem jovens compromissados, jovens maduros, que pode adquirir sim maturidade, que podem obedecer sim as instruções do pai, dos mais velhos. Por isso que até mesmo, irmão, às vezes, não se precipite. É como o pastor Diego falou de manhã, quantos jovens hoje estão se precipitando em escolhas. Tudo na nossa vida, irmão, dependemos da direção de Deus. Tudo na nossa vida, nós dependemos da direção de Deus. Você tem o Espírito Santo? Então peça ao Espírito Santo para que lhe oriente. Se você tem sim o Espírito Santo de Deus, peça orientação, que Ele há de orientar. Porque Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Que o Espírito Santo iria ser o nosso instrutor. Então você tem o Espírito Santo, você pode ter intimidade e comunhão com Ele. Não tome decisões precipitadas para que você venha futuramente, como num ditado popular da nossa língua, de quebrar a cara na frente. As escolhas que tomamos, muitas das vezes, pode nos levar a grandes decepções, a grandes quedas. Por isso que devemos sempre estar, irmãos, em sintonia com o Espírito Santo e sempre pedir orientação àqueles que são maduros. Porque
porque são pessoas que já passaram pela mesma situação que vocês. Às vezes, quando eu vou dar alguma instrução às minhas filhas, ela diz: o pai não entende, o pai não compreende. E eu digo: eu entendo e eu compreendo, porque eu já passei por isso. Porque já passei pelas mesmas paixões, pelos mesmos desejos. Já fui um dia moço, já fui um dia jovem. Hoje tenho sim as responsabilidades, as minhas responsabilidades. Mas determinadas escolhas que eu fiz no passado me fez o quê? Sempre digo a elas, fez eu quebrar a cara. É como uma coisa, hoje eu invisto em vocês, como a questão da educação. Porque ter jovens, irmão, muitas das vezes não tem esse pensamento futuro, que você pode ter uma profissão, mas a profissão não ser para a tua glória, mas para a glória e honra do nome do Senhor. Não seja um jovem, irmão, desleixado. Procure buscar as coisas com zelo, com prudência, com amor e com o direcionamento da pessoa, do Deus vivo. Porque Ele é que está no controle da sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. E é no meio de um cenário corrupto, de um cenário de uma frieza, que a lâmpada de Deus não vai se apagar. Por quê? Porque Deus há de levantar aqueles que estão buscando a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. E se você busca, Ele te enche. Se você busca, Ele te fortalece. Se você busca, Ele vai direcionar você na sua vida espiritual. Vai direcionar você na sua caminhada aqui nesta terra. Seja obediente, seja prudente, porque você viu que Samuel, ele estava ali servindo todos os dias, mas chegou um momento em que Deus disse: Samuel, chegou a tua hora de ser agora profeta. Aleluia. Chegou o momento de tu ser profeta, Samuel. Porque a palavra já está rara diante deste povo. Deus já tinha dado a sentença à casa de Eli. Mas Eli já estava tão velho, tão sem força. E os filhos tomaram de conta da situação e fizeram aquela nação ir de mal a pior. Mas Deus levantou um jovem chamado Samuel para ser diferença no meio de uma geração corrupta. Da mesma forma como Deus chamou o jovem Davi, no meio de um reinado que estava decaído, um reinado que estava corrompido por causa do pecado. Deus chamou Davi para ser um instrumento e ser um rei, irmão, que viesse orientar e instruir aquela nação. Por isso que você não precisa, jovem, usar os métodos deste mundo. Davi não quis as armaduras, porque cabia a ele, a confiança dele não era naquelas armaduras que o rei mandou colocar, mas a confiança de Davi era no Deus vivo, do Senhor dos exércitos. Golias ocasionou medo àquela nação. Uma nação imensa de soldados valentes. Mas Golias amedrontou aquele povo. Golias ocasionou medo.
Quantos hoje não estão nessa condição? Acomodados, com medos. Quantos não estão naquela condição, daqueles soldados? Porque estavam eles ali querendo confiar. O medo daquele homem que era imenso. O mundo tem os seus atrativos, o mundo é grande, o mundo tem as suas metodologias que atrai a juventude hoje. Muitos estão indo por esse caminho, mas aparece no cenário um jovem cheio da graça de Deus e desafiando, irmão, aquele gigante. E você vê a atitude daquele gigante. Está pensando, eu quero um soldado, eu não quero. Vocês estão pensando que eu sou um cachorro? Manda um menino desse. E quando aquele Golias vai à direção de Davi, irmãos, ele não sabia que quem estava com Davi era maior do que o que estava com ele. E Davi diz: tu vens a mim com espada, com isso, mas eu vou até a ti, é em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. É em nome do Senhor, jovem, que você é um vencedor. É em nome do Senhor que você pode sim vencer o pecado, as lutas, as tentações da vida. É em nome do Senhor que você não cai na corrupção, na frieza espiritual que este mundo oferece. É em nome do Senhor, irmão, porque a lâmpada de Deus nunca vai se apagar. Nunca há de se apagar a lâmpada de Deus. Porque por mais que muitos já tenha apagado, é por isso que nós vemos Paulo dizer: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Como apagar? Quando você cai em pecado, quando você peca, você está apagando, você está barrando o agir de Deus na sua vida. Por isso que Paulo diz: não extingueis, não apagueis. O Espírito Santo, irmão, é uma pessoa que pode sim lhe capacitar, lhe dar direcionamento, lhe dar direção para você fazer a obra de Deus. Tem muitos jovens na Bíblia que são exemplo. Você vê o caso de Sadraque, Mesaque, Abednego e de Daniel. Você vê o caso de Timóteo, de muitos outros que foram chamados cedo para fazer a vontade. Você está aqui. Não é algo, irmão, à toa, porque Deus, você ouviu a voz de Deus, você atentou para o Evangelho, o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que você nesta tarde, por isso que você hoje está louvando, está engrandecendo, exaltando o nome daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso não é motivo, jovem, de você ficar acomodado, de você ficar desobedecendo a palavra. Não é motivo de você estar se enfeitiçando com as coisas deste mundo mal, porque você tem um Deus que é dono de todas as coisas, que te enche, que te fortalece e que faz você ser um jovem cheio da presença do Deus Todo-Poderoso. Por que se acomodar? Por que isso? Por que se enfeitiçar com as coisas deste mundo? Jovem, você é forte. Você é um ser, você serve um Deus que criou todas as coisas. Você não serve a um Deus de
de barro, não. É um Jesus que enche. É um Jesus que ainda opera. É um Jesus que ainda faz milagres, faz grandes coisas. É um Jesus que está passeando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aleluia. É um Jesus que ainda fala ao teu coração. Um Jesus que ainda está a dizer: filho meu, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Mas existe um outro opositor que quer que você peque, que quer que você desobedeça a palavra, que quer que você se acomode, que quer que você não faça o ide de Jesus, que quer que você não obedeça as instruções desse livro sagrado, porque ele não quer que você seja um instrumento usado por Deus. Ele quer barrar o teu chamado, e o teu chamado jovem que confessou a Cristo, o teu chamado não é de você ficar apenas numa liturgia religiosa, do culto da igreja para casa, não. Você foi chamado para ser sal e luz deste mundo. Você foi chamado para influenciar essa terra, esse povo, esses jovens que estão perdidos, que estão sendo acorrentados pelo inimigo, que estão presos no pecado. Você foi chamado, jovem, para ser luz para esta geração. Aleluia. Para esta geração. Hoje em dia a preocupação também outro é de querer arranjar alguém. Não se preocupe com isso. Tudo tem o seu tempo, jovem. Hoje muitos ficam desesperados. Estou ficando mais velho, completa mais um ano, se desespera. Tem o seu tempo, tem o seu tempo determinado. Na hora certa Deus vai enviar um homem ou uma mulher de Deus. Mas não tome decisão precipitada. Não vá pela beleza exterior, não vá por aquilo que aparentemente é agradável aos olhos, não. Por isso que até isso você tem que consultar o seu Pai Celestial.